Salve galera, Missão Carreira, começando aqui mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos gravar uma entrevista, isso mesmo, uma entrevista. Nós vamos entrevistar uma garota que ela é ex-aluna do METEC, a ETEC daqui da nossa cidade de Itanhaém, e hoje ela está fazendo medicina na USP, então vem com a gente, vamos conhecer a vida de um médico. Bom, meu nome é Aimee, tenho 19 anos, sou da turma de formados de 2014, da ETEC de Itanhaém. Fui da primeira turma de integrado, fiz ensino médio integrado com informática e atualmente eu estou terminando o primeiro ano da graduação. Eu faço medicina na Universidade de São Paulo, aqui em USP Pinheiros mesmo. Então, conta pra gente, quando é que você descobriu que era medicina mesmo que você queria fazer pra sua vida inteira? Eu era aquela criança que via cirurgia plástica na TV e achava legal. Aí eu falava que eu queria fazer medicina, mas não foi nessa época. Durante o ensino médio, eu percebi que eu gostava muito, me dava bem com matemática. E eu gostava de biologia também, eu achava interessante, só que eu tive aquela fase rebelde de adolescente, tipo, ai, não gosto de gente, não quero ficar perto de gente, mim. Mas no terceiro ano do ensino médio, fazendo TCC, que bateu aquela dúvida maldita de, meu Deus, será que eu vou me dar bem fazendo engenharia, que era a minha opção na época? Será que eu vou aguentar não ter contato com pessoas o tempo todo, ter muito contato com máquina, muito contato com software, com desenho, com conta? Nossa, bateu uma dúvida cruel essa época. Assim, no fundo, na hora que a dúvida bateu, a primeira coisa que eu pensei é que eu queria fazer medicina. Eu já sabia, só que eu não queria assumir. Porque nessa época eu fui começar a pesquisar sobre vestibular e eu não tinha noção alguma do quão difícil era vestibular para medicina. Eu sabia que era o curso mais concorrido, só que eu não sabia no que se implicava, eu não tinha noção nenhuma, gente. Você sentiu pressão por parte de seus pais e professores quando você chegou no ensino médio e se deparou que você só tinha apenas 3 anos para definir aquilo que você teria que fazer pelo resto da sua vida? E aí, como você lidou com isso? Na verdade, pressão, eu acho que era mais minha, de tipo... Não diria nem pressão. O que eu tinha era medo de assumir o que eu ia ter que assumir para prestar vestibular para medicina. Mas pressão dos meus pais, propriamente, pressão dos meus colegas, pressão de qualquer outra pessoa, não. Na verdade, eles sabiam que eu era muito nova. Eu sabia que eu era muito nova. Vocês têm que saber que vocês são muito novos. E que provavelmente vocês vão errar. Provavelmente não, mas possivelmente vocês vão errar. E não tem nada de errado nisso. Tipo, acontece, gente. E acreditem em mim, vocês podem errar, voltar atrás, começar de novo, que vai dar tempo. Vai dar tempo. Acredite em mim que dá tempo. Então, isso aqui nunca me atormentou, na verdade. Lendo desse jeito a pergunta, eu acho que se eu tivesse lido isso na época, eu ficaria com medo. Porque eu não pensava nisso como uma escolha tão grande. Porque eu sabia que eu podia voltar atrás. Saber que após o término do ensino médio você não ingressaria na faculdade diretamente, isso foi algo planejado para você ou não? Assim, eu falei que eu não tinha noção do quão difícil era vestibular para medicina, só que eu também não era iludida. Eu sabia que eu não estava preparada. Eu cheguei na prova da Unifesp para medicina, na prova escrita deles, e eu tirei 0 em física. 0, gente. Depois, tipo assim, eu sabia que eu ia mal, eu não tinha dúvida nenhuma disso. Então, sim, eu já tinha planos de fazer cursinho depois da escola. Eu sabia que não ia dar. Tipo assim, raramente, não diria raramente, mas não é a regra que alguém passe direto, e muito menos que passe direto da escola pública. Tipo, isso, na verdade, eu acho que eu não conheço ninguém. O máximo eu conheço uma pessoa que fez na escola pública que era muito boa e fez cursinho durante a escola, aí essa menina passou direto, mas, gente... Não pensem que isso é normal. Isso é comum fazer cursinho, é comum parar alguns anos pra trabalhar, e depois trabalhar fazer cursinho. Gente, tem história de tudo que é tipo aqui na faculdade. Não tem muito essa de, tipo, ai meu Deus do céu, eu tô velho. Não, mano. Tem 2 caras de 40 anos na minha sala. Tipo, acredito que vocês não tão velhos. Então, sim, eu já sabia que eu não ia passar na faculdade, eu já sabia. Isso não era uma dúvida, isso nunca foi um problema. Era minha certeza. Quando você saiu do ensino médio e não conseguiu ingressar direto na faculdade e no curso que você queria, algum momento passou pela sua cabeça mudar esse curso? Não. Não mesmo.
Tipo, nem depois do final do primeiro ano de cursinho, que eu não sabia se eu tinha passado ou não, não pensei em mudar. Tipo, eu nunca tive pressão pra passar logo. A pressão era mais minha do que de qualquer outra coisa. Então, não, nunca pensei em mudar de curso. Eu não teria coragem. Depois que eu bati o pé, falei, eu quero fazer medicina, que eu comecei a pesquisar sobre, comecei a ver um monte de coisa na internet. Gente, eu tava apaixonada, isso é verdade. Não ia conseguir mudar. Não tão rápido. Como é pra você estar a maior parte do tempo longe de seus pais e conta pra gente como é que é viver sem eles? Então, eu fiz cursinho longe dos meus pais também, e dentro da escola, na ETEC, eu já ficava a maior parte do tempo longe dos meus pais. Criança, meus pais trabalhavam muito, eu nunca pude passar muito tempo com os meus pais. Então, não tem sido necessariamente um problema. Assim, é que eu moro sozinha, então quando você tá doente, você mora sozinha, é meu problema é que você fica, tipo, carente, você quer que alguém cuide de você, mas não tem quem cuide. Ajeita levantar da cama e se cuidar mesmo. Mas não é um problema. Bom, a USP ela é uma faculdade bem requisitada e é o sonho da maioria dos brasileiros ingressar nela. E você, felizmente, conseguiu ingressar. Conta pra gente como é que é a vivência lá. Então, minha vivência nessa faculdade está sendo maravilhosa porque eu não entrei aqui iludida. Muita gente, infelizmente, entra aqui iludida. A pessoa acha que tá entrando em Hogwarts, sabe? A pessoa não tem noção do que é uma instituição de ensino pública, eu acho. Ela não tem noção do que é ter professores que não estão. Não diria nem bem preparados, mas professores que não têm didática nenhuma para dar aula. Isso é uma realidade de todas as universidades, gente. Públicas, particulares, de qualquer lugar. Pública, o ponto maior é que boa parte dos professores são pesquisadores, não queriam ser professores. Tipo assim, os médicos que me dão aula, geralmente. É que assim, pra médico é um pouco diferente. Você segue a carreira pra dar aula. Tipo assim, é uma escolha que você faz. Os que me dão aula de, tipo, matérias mais básicas, que dão aula de bioquímica, dão aula dessas coisas, são pesquisadores. Muitos deles não queriam dar aula. E eles não sabem dar aula. E eles não fazem questão de querer saber dar aula. E assim, eu já sabia disso, na verdade. Então, eu não entrei aqui iludida, não entrei aqui achando que eu ia entrar num lugar mágico. Eu queria entrar num lugar que me desse a oportunidade de aprender. Isso, de fato, nossa senhora. Eu não poderia pedir lugar melhor pra isso. Então, tá sendo maravilhoso isso daqui. Inclusive, como eu entrei aqui com os pés no chão, inclusive com bastante medo, não entrei, óbvio, fiquei muito feliz quando eu passei, mas eu tava com medo. E quando eu entrei aqui, que foi muito melhor do que eu esperava. Porque eu não tava imaginando que eu ia pra um ambiente tão diverso, tão interessante. Para finalizar, qual o conselho que você tem para todo mundo que está no final tá nessa reta final do ensino médio e está sentindo aquela pressão de passar ou não? E aí, como é que é? Conta pra gente. A minha grande dica é: vocês não estão velhos. Não estão velhos. Eu falo isso 500 vezes porque vão pensar: nossa senhora, se demorar pra entrar na faculdade, será que vai ser ruim? Será que vai ser diferente? Não. Não, não, não. Ok? Não. É, que dica mais eu posso dar? Posso falar que, gente, eu não vou dizer que você tem que estudar, que você tem que. Vocês sabem. Vocês sabem, você tem aquela vozinha debaixo dessa cachola, assim, você tem aquela vozinha do seu ouvido falando, tipo, ai, você devia estar estudando, você tá na internet fazendo nada, você devia estar. Vocês têm isso. Além dessa vozinha, vocês têm seus professores falando isso. Eles falaram isso pra mim, com certeza eles falam pra vocês. Eu também diria, conselho, que assim, quem for fazer cursinho direto, ou mesmo quem for trabalhar antes, quem for dar um tempinho, qualquer coisa. Se alguém for fazer cursinho ou se dedicar a prestar vestibular, por favor, façam mais alguma coisa da vida de vocês. Eu fazia muita academia e eu gostava muito de escrever. Sempre escrevi muito e não parei de escrever. Até hoje. Então, eu diria, façam mais alguma coisa e falam, tipo assim, você tem que ter um grupo de pessoas pra conversar de alguma coisa que não seja vestibular. Porque agora na escola, eu tenho certeza que o maior papo entre vocês é TCC. Todo mundo está falando de TCC a cada minuto do dia deles. Daqui a um tempinho vai ter vestibular. Agora foi o Enem. Então, eu sei que vocês não falam de mais nada na vida de vocês. Eu passei por isso. Não cursei a mesma coisa. Então, assim, falar muito sobre esse tipo de assunto machuca. Machuca porque é muito duvidoso. Você não sabe o que vai acontecer. E não tem como saber. Esse papo das pessoas que vão pro vestibular, tipo, ah, não, eu tava todo confiante. Porque, não. Ninguém tá confiante. Todo mundo sabe como é incerto, todo mundo sabe como muitas vezes é injusto
sistema que a gente tem para ingressar na faculdade. Todo mundo sabe disso, por isso que é tão incerto e por isso que é tão assustador. E é normal que seja. Então, não pensem que existe alguém que está ninguém que está totalmente preparado. Não existe ninguém que está seguro de si. Não tem. Inclusive, eu vou contar um segredo aqui. Eu quase perdi a FUVEST. Eu quase perdi o primeiro dia da segunda fase. Porque eu não vi acontecer. Assim, eu vi onde era o local de prova e era perto da minha casa. E eu fui madrinha de casamento aí em Itanhaém, dia 9 de janeiro. Dia 10 era a prova. Então eu fui madrinha de casamento, durante a madrugada eu viajei pra cá, dormi aqui no meu apartamento com a minha mãe. A gente acordou tarde, eu fui tomar banho, a gente foi comer, tava uma maior fila. Resultado, eu cheguei na prova faltando 2 minutos pra fechar o portão. E o Waze errou o lugar. Então, assim, por uns instantes eu tinha certeza que eu tinha perdido a prova. Então eu entrei na prova tremendo. Tremendo, tremendo de pavor. Eu fiz a redação apavorada, eu não conseguia raciocinar. Minha redação foi horrível. Viviane, me desculpa. Eu tirei 49 numa redação de 100. Então, sim, eu fui mal no primeiro dia. E sim, eu compensei nos outros dias. Segundo dia esse ano, teve uma nota muito baixa. Porque teve umas questões de matemática super complexas. E eu fui bem nesse dia. Esse dia me salvou. Então, gente, acontece. Ninguém é perfeito. Ninguém fez a prova perfeita. Você vai errar o que você sabe. Você vai acertar o que você não sabe. E acontece. Todas as coisas acontecem. Estejam preparados para isso. E não se iludam com essas histórias de vestibulandos milagrosos que foram super confiantes e passaram em 15 faculdades. Porque, cá entre nós, são os piores alunos da faculdade. Os piores. Em todos os quesitos. Tanto em quesito de, tipo, a pessoa, sei lá, tantas pessoas têm as notas mais, tipo, não diria nem baixas, mas as notas mais medíocres, sabe? Tipo, tirar 5 em tudo que é prova só pra passar. Tanto quanto as pessoas mais toscas, tipo assim, faltam em todas as aulas, tipo, super estão bebendo por aí o tempo todo. Esse tipo de gente existe na faculdade. Tem pouca, mas tem. E essas pessoas que super mentem por aí, que são super confiantes, que tiram 1008 no Enem. Esse menino é, gente, incrível como ele consegue ser tão doido. Essas pessoas, tipo, não confiem nesse estereótipo aí não, porque isso aí não cola, tá? Então, gente, calma, paciência, vai com tudo, eu tô com vocês. Então, espero calouros. Boa sorte, gente. Então, galera, essa foi a nossa entrevista com a Aimee. Se vocês gostaram, claro, deixe o seu like para fortalecer aqui a gente, para nos ajudar com o nosso projeto, com o nosso TCC. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E é isso, galera. Valeu, grande abraço. Valeu. É bom, cara. Vai pro final esse daqui.